Paz do Senhor, gente boa, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Amy Raquel do Luz Fora da Caixa e esse é a Hora do Chá. Então pegue essa caneca e participe comigo. Sim, comigo! Nesse Hora do Chá eu vou contar como foi a minha conversão. Então é um vídeo muito assim especial pra mim e que eu senti muito assim, muita vontade de falar, sabe? Eu tô um pouco nervosa. Mas vamos lá, como era a Amy antes dessa virada, né? Antes de ter esse encontro, esse match com Jesus. Essa você vai me entender. Eu sempre fui uma menina assim, muito sonhadora, assim, tive muitos planos e tudo mais, só que eram planos meus, né? Não eram planos de Deus, que eu falava, oh Deus, faz sua vontade sobre a minha vida. Era não, que é a vontade da Amy venha sobre a minha vida, né? E eu não tinha muito essa... Eu cresci na igreja, é bom lembrar isso, eu cresci na igreja, nasci num berço evangélico, né? Mas eu não tinha essa vontade de buscar, eu não tinha essa vontade de sair pulando na igreja e aquela coisa toda, e usar coque e tal, aquela coisa toda. E isso me prejudicou, com certeza, porque eu achava que atitudes, que situações não teriam consequência, né? Que as minhas atitudes não teriam consequência. Então, pra mim, era assim, tá, tanto faz, né? Eu tinha conhecimento de quem era Deus, de quem era Jesus, mas sabe quando você... Não, deixa eu viver minha vida. Eu frequentava a igreja e eu via, né, como que as pessoas tinham ministérios, elas tinham compromisso com a igreja. Eu ficava, eu não quero isso. Não quero isso pra minha vida. Acha, nunca que eu vou casar também com uma pessoa que tenha ministério, porque eu não quero ficar presa, né? Eu quero ser livre, eu quero viajar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Só que mal sabia eu que quando eu conhecesse Jesus, aí sim eu seria livre. Né, é uma coisa muito doida isso. Às vezes a gente pensa que, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Mas não, na verdade, a liberdade está em Cristo, né? E eu sempre foi essa situação. Eu sempre fui uma pessoa assim... Eu vou voltar a dar uma palavra muito forte, mas vamos colocar assim, né, nessa categoria. E eu não queria de jeito nenhum. Não queria ter compromisso, não ter compromisso com Deus, não queria ter compromisso com a igreja, sabe? Em si, mas é porque eu estava cega espiritualmente, eu não conseguia ver o que estava em minha volta. Era eu e eu, a minha vontade, a minha vontade, a minha vontade. E quando houve essa virada, né, quando eu percebi que não era bem assim, que eu precisava de um sentido, que tinha um propósito, essa virada aconteceu quando eu tinha de 18, 19, 20 anos, né? Olha o tempo que demorou pra eu entender. E foi uma coisa muito doida, assim, porque eu me vi numa posição de inferioridade. Eu vi que muitas pessoas estavam seguindo, né, seus caminhos, e eu ficava ali naquela coisa e não saía do lugar, e eu tava, parece, sabe, quando tá patinando e não sai, mas... E ainda tinha coragem de questionar Deus, sabe? Olha, que cara de pau, né? Eu falava, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu ficava naquilo, naquela insistência, mas eu também não buscava, não queria saber, não queria ter essa intimidade. Porém, aconteceu muitas coisas, assim, que me deixaram muito magoada, coisas que foram ao mesmo tempo foram abrindo feridas, mas foi onde que eu fui vendo que eu precisava de alguém, eu precisava de uma solução, e essa solução era Deus. Então eu era muito vergonhosa, eu sou tímida, né? Então eu não tinha coragem de falar pra ninguém, mas eu entrava no quarto e chorava. Falava, Deus, eu preciso que o Senhor me fortaleça, eu preciso que o Senhor esteja comigo.
né? E aí foi quando eu fui buscando, eu fui orando, 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 orando. Eu chegava da faculdade e orava, fechava a porta do meu quarto, orava e colocava o fone e os louvores no último, assim, andava pelo quarto orando, orando, orando. Senhor, me fortaleça, renova minha vida, renova minha vida. E eu lembro que a minha oração, e até hoje eu falava: Espírito Santo, faça morada em meu coração, Espírito Santo, faça morada no meu coração. E eu orava e eu me sentia cada dia mais assim, renovada. As forças do Senhor foram enchendo a minha vida, a alegria do Senhor foi enchendo a minha vida, sabe? E eu fui vendo que a verdadeira alegria estava em Cristo, a verdadeira liberdade estava em Cristo. E foi quando eu comecei a buscar mais, foi quando eu busquei mais. E foi muito interessante porque as coisas foram fluindo, sabe? Foram acontecendo e eu ficava: nossa, isso é bom, legal servir a Deus, legal, tô gostando disso. E aí foi quando eu falei: não, eu preciso realmente entregar assim, a minha vida, né? Só que, eu era uma pessoa que tinha vergonha de ir até lá na frente falar: Deus, eu tô aqui, eu quero o Senhor na minha vida. Era assim, uma situação, mas graças a Deus tá me mudando. E aí eu falei assim: Deus, olha, chegava na igreja e falei: Deus, eu não vou lá na frente que eu tô com muita vergonha. Mas eu tô aqui, Senhor, eu quero o Senhor no meu coração. Por favor, transforma, começa a trabalhar em mim. E eu senti realmente que Deus estava trabalhando em mim. Eu senti que Deus estava cuidando de mim, que Deus sempre me amou, que Ele nunca deixou de me amar, que mesmo eu não querendo compromisso com Ele, mesmo eu não tendo intimidade com Ele, Ele sempre me amou, né? No entanto, que mesmo antes de tudo acontecer, Deus, Ele entregou o seu próprio Filho por amor a mim, por amor a você. E quando eu entendi isso, eu falei: Deus, é isso que eu preciso e é isso que eu quero. Eu quero que o Senhor realize os seus planos em minha vida, eu quero viver o que o Senhor tem pra mim. E aí foi quando eu fui me enchendo mais do Espírito Santo, foi quando eu fui buscando, sabe? Mas assim, bem no secreto mesmo, porque eu gosto de eu e Deus, nada assim extravagante para outras pessoas e tudo mais, sempre eu e Deus. Deus foi trabalhando em mim, foi trabalhando e hoje, assim, 2020 foi um ano assim que eu olha, foi o auge, assim, que eu vi que eu falei: nossa, agora sim eu sei quem é meu verdadeiro amigo, agora sim eu tô firme. Claro que tem que buscar constantemente, mas eu vi que agora sabe, quando você sente que você tá firme mesmo, firme na rocha. Que muitas coisas aconteceram. Uma coisa que me marcou muito foi o retiro que teve aqui em Cambé, né? Com os jovens, um retiro muito, assim, olha, um retiro que me deu forças e que realmente foi um divisor de águas. Porque nos retiros passados, eu não saía do meu lugar. Sabe aquela pessoa que fica aqui, ó, tá cantando aí, você fica assim... Eu era aquela pessoa, nem erguia a mão porque tinha vergonha. Nesse retiro que eu fui em 2020, cara, o tema era em nós e através de nós. Eu pulei tanto nesse retiro que eu nunca imaginei na minha vida. Uma coisa que eu falava, que eu afirmava, pisava assim e falava: não vou fazer isso, nunca vou pular na igreja, nunca que eu ergui minha mão. Nesse retiro, eu pulei tanto, mas tanto que não tá escrito. E um momento assim que me marcou muito foi quando eu e a Jaque, nós estávamos orando uma pela outra, abraçadas assim. Eu sempre lembro dessa história. Eu e a Jaque, nós estávamos abraçadas e teve uma hora que veio eu senti tanta presença do Espírito Santo que eu e ela sentimos juntas. E a gente se separou assim, eu fui para um lado, a Jaque foi para o outro. Gente, eu pulei, que na hora que eu me deliciei, que eu abri o olho, eu tava do outro lado do salão. Mas que eu pulei tanto, a Jaque tava com a mão pra lá e eu tava com a mão pra cá e a gente rodando e batendo pau. Eu falei: caramba, quem é você?
Jesus! Graças a Deus! E foi muito engraçado e foi um momento que me marcou muito em 2020, porque eu vi que ali eu tava realmente, eu senti a presença do Espírito Santo muito forte em minha vida. E no decorrer de 2020 todo, né? Aconteceu, a gente iniciou o canal, era uma coisa que eu tinha no meu coração e eu nem sabia. Era uma coisa que era algo que eu queria, mas eu nem sabia, sabe? De falar sobre Deus, o que Deus faz em nossas vidas, o que Deus faz através das nossas vidas, falar sobre o amor de Deus. E agora eu tô aqui falando para 130 inscritos sobre o amor de Deus. E o mais louco de tudo isso é que eu não me achava digna, sabe, de falar sobre Deus. Eu não me achava digna de falar sobre, orar pela uma pessoa. Eu não me achava merecedora desse amor. Eu não achava que Deus estava ali por mim, sabe? E foi sabe, quando você dá aquele, pera, e Deus fala assim, oi, vem aqui, vou trabalhar em você. E eu queria ler em Jeremias. Em Jeremias fala, né, a parábola do oleiro, onde Deus fala assim para Jeremias: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Né, esse é no 2. O 6 fala assim: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Com barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. E esse versículo, eu gostaria de finalizar esse vídeo dizendo que foi algo que Deus falou muito em meu coração, né? Quando eu tive esse encontro, eu senti assim, será que eu não posso fazer? Eu não posso mudar a sua vida? Eu não posso te transformar? Eu não posso sarar essas feridas? E hoje eu quero trazer essa mensagem assim, será que Deus não pode resolver essa situação? Será que o nosso Deus, que é um Deus que cura, que liberta, que transforma, que muda as histórias, que nos faz uma criatura nova, será que Deus não pode resolver essa situação? Será que Deus não pode solucionar os nossos problemas, solucionar o seu problema? Deus transformou a minha vida de uma maneira tão especial, Deus trabalhou em mim. E é interessante porque Deus, quando Ele começa a trabalhar, é surreal o que pode acontecer. É incrível tudo que acontece quando Deus está em nossas vidas. É incrível como flui as situações, sabe? Em Gênesis fala assim, os primeiros versículos é sobre a criação, né? Quando Deus começa a trabalhar e fala assim no primeiro capítulo, primeiro versículo: era a terra sem forma e vazia, terras cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E no versículo 3, Deus já ali começa a trabalhar, e quando Ele começa a trabalhar, tudo ganha forma. Então é assim em nossas vidas, quando Deus começa a trabalhar, tudo ganha forma. Você é merecedor sim, eu sou merecedora sim desse amor. Deus entregou o seu próprio Filho por amor a mim, por amor a você. Então que com essa história, com esse testemunho, Deus venha falar em seu coração. Eu espero que eu venha abençoar de alguma forma, porque eu me senti muito abraçada por essa palavra, sabe? Deus, Ele está querendo trabalhar em nós. Ele está querendo mudar a nossa vida. Basta nós buscarmos Ele de todo o nosso coração. Basta nós nos entregarmos a Ele de todo o nosso coração. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um pouquinho da minha história, eu estou um pouco nervosa. Mas venha edificar a vida de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e Deus abençoe.